Olá, tudo bom? Eu espero que você esteja usando o Contenta da melhor forma possível, para que você tenha um bom desempenho, até mesmo se você estiver utilizando a conta trial do Contenta, tá? Então, você criou seu projeto, perfeito. Agora você vai vir em configurações. Vem em configurações, já configurou? Perfeito. Você está pronto para usar o Contenta. Você vem agora em ideias de palavras-chave, ok? No ideias de palavras-chave, eu vou limpar aqui, ó, para vocês não verem o que eu estava pesquisando. O ideia de palavras-chave é para você ter um brainstorm, uma chuva de ideias. Por quê? Tudo começa no planejamento, certo? Então você precisa de uma ideia de um bom nicho, de boas palavras-chave. Você já deve saber, nesse exato momento, talvez o que você queira ranquear. Isso já vai te dar um norte para saber o que vai pesquisar. Mas vamos supor que você não tem ideia nenhuma, você só tem um blog de viagens. Poxa, você só tem um blog de viagens. E o que você vai criar de texto para esse blog de viagens? Bom, é para isso que serve o pesquisa de palavras-chave, para você ter ideias. E geralmente uma chuva de ideias. Então, se você está naquele dia que você não está criativo, o ideia de palavras-chave é exatamente para isso aqui, ok? Mas o ideia de palavras-chave ele vai além, porque ele consegue fazer você planejar a estrutura completa do seu site também, tá? Então, as categorias que você vai criar, você pode pegar daqui do ideias, e aí eu vou passando aqui pelo modo de usar, então, ideias. Então, a primeira coisa você vai configurar o idioma, ele vai vir por padrão sempre em inglês, então você vai colocar português Brasil, se for da português Brasil. Eu vou colocar 100 ideias, né? Que é o máximo que você pode ter aqui por pesquisa, ok? E a ideia aqui, então, para você utilizar eu tenho um blog de quê? De viagens, tá? Então, eu vou colocar aqui o blog, o tipo de blog que eu tenho. Então, eu tenho um blog de viagens. Eu quero ideias de conteúdo para o meu blog de viagens, ok? Aí, eu quero ideias para tanto cauda longa, tanto cauda curta, tá? Geralmente, se você está começando, isso aqui é interessante, vou dar uma dica. Se você está começando, você pode filtrar só caudas longas, porque são palavras-chave mais fáceis de ranquear. Então, quem está começando, começa nas caudas longas. Agora não, Thaís, eu quero fazer as mais difíceis e as mais fáceis. Você coloca ambos, tá? E agora, se você quiser cauda curta, que é um texto que a gente chama de texto pilar, então, vamos supor, né, o que é viagem? Ou melhor, viajar. É uma cauda curta, é uma palavra só, entende? Então, essa palavra, geralmente, você pode fazer um texto mais informativo, um guia completo, ou um texto mais denso, porque aí você consegue falar tudo sobre viagens. Então, desde viagem de navio, viagem de avião, viagem de helicóptero, viagem de bicicleta. Então, você escreve tudo sobre viagens, tá? Mas, como eu falei, a cauda curta é um pouco mais difícil de ranquear, porque ela é mais competitiva, tem mais gente brigando por essa palavra-chave. Caudas longas nem sempre, tá? Eu costumo deixar em ambos, porque aí eu vejo cauda curta, eu vejo cauda longa, e eu pego ideias, que é o que eu preciso aqui, tá? Depois, o tipo de palavra-chave, informacional, que é para texto de blog, comercial, se eu quero criar página de serviços, ou realmente criar posts ali para afiliados, se você está criando um site de afiliados, você deixa comercial e principalmente a transacional ligada, tá? Navegacional, também posso colocar. Então, você pode selecionar todas as palavras-chave para você vai ver o que vai vir, tá? Geralmente, em SEO, a gente não trabalha navegacional. O único que vai trabalhar, talvez, é o afiliado, porque o afiliado faz texto de review. Então, imagina que o afiliado está falando assim, melhores viagens da Latam, melhores viagens da Gol. Então, ele está trabalhando a marca. Então, navegacional são palavras-chave de marca. Então, o afiliado, ele costuma deixar ligado o navegacional, ok? Quem não é afiliado, geralmente desmarca, porque se você tem um site, você não quer falar do seu concorrente, entende? Então, você desmarca a navegacional. Então, a navegacional só vai vir palavras-chave de marca. Comercial vai vir palavras-chave relacionadas à compra, transacional também relacionadas à compra, tá? Mas a transacional é um pouquinho mais fundo de funil do que a comercial, porque a transacional, geralmente, a pessoa ela quer fazer a transação, ela quer comprar, entende? Então, ela vai pesquisar por comprar bolsa tal, ou comprar viagem na Gol, já que a gente está falando de viagens. Então, é uma pessoa que ela tá mais quente para comprar, entende? Informacional, geralmente, a gente usa mais para blog. Eu vou deixar aqui todas marcadas para vocês verem, tá?
E aí eu vou gerar uma ideia aqui de palavras-chave, 100 ideias, na verdade, tá? Que foi o que eu selecionei. Ele vai dividir em 50 cauda curta e 50 cauda longa, tá? E aqui eu tenho todas as ideias. Olha que incrível, tá? Então aqui eu tenho viagem dicas, o que é viagem. Aqui as caudas curtas que eu falei. Viagem guia, viagem roteiro, viagem barata, viagem econômica. Já as caudas longas são dicas de viagens para iniciantes, como planejar uma viagem internacional, o que levar numa mala de viagem. Então você tem ideias para conteúdo de blog. Então tem gente que não tem ideias do que criar conteúdo, fica travado e aí o projeto não anda, entende? Então aqui você tem ideias e aí você pode filtrar de acordo com o tipo da palavra-chave, né, a intenção da palavra-chave, informacional, comercial, navegacional, transacional, ou tipo de comprimento, cauda curta ou cauda longa, ok? Depois a gente tem as comerciais, tá? Então, pacotes de viagem. Depois a gente tem as transacionais, que aqui ele vai colocando, né? As palavras-chave que a pessoa geralmente ela quer comprar um serviço ou quer comprar um produto. E as navegacionais, tá? As navegacionais geralmente vai falar de uma marca ou vai falar de um site. Então, o usuário está procurando para onde navegar. Especificamente, geralmente são sites. Então, por exemplo, ó, sites de viagens TripAdvisor ou Booking são confiáveis. Você pode fazer também texto sobre isso, mas geralmente a pessoa ela quer ver o site da Booking. Então, você que acaba escrevendo para navegacional, às vezes você não ranqueia, porque você vai brigar direto com o site daquela marca, né? Ou com o Booking ou com o TripAdvisor. Bom, se gostou disso aqui, você baixa no Excel. Você salva as ideias, entende? Ó? Aí vai vir aqui para um Excel. Você pode copiar isso e jogar para uma planilha? Pode. É só você clicar em copiar todas as palavras-chave. Ou você baixa para um Markdown, formato Markdown. Aí você clica aqui, você também pode baixar para o formato Markdown. Bom, isso aqui é incrível. É incrível no sentido que, imagina que eu, Thaís, tenho um blog de viagens. Bom, eu vou precisar de pelo menos 5 categorias para começar o meu blog. Então, eu facilmente criaria uma categoria chamada Dicas de Viagens, igual eu estou vendo aqui. Eu criaria uma categoria de tipos de viagens. Eu criaria uma categoria de viagens baratas e como fazer uma viagem. Então, já tem categorias para o meu blog. Imagina? É tudo que precisa. Quem faz geralmente planejamento de AdSense começa com 5 categorias ali no blog, tá? E aí depois eu vou filtrar aqui, ó, as palavras-chave que eu posso fazer texto, entende? Então, geralmente se a gente quer monetizar, a gente vai focar nas comerciais e transacionais, porque elas pagam mais, né? Então, você pode ganhar comissão de afiliado, então você vai ter que ranquear essas palavras-chave comerciais e transacionais. E você que monetiza com anúncio, né? Você é publisher ou você monetiza ali com ADX, né? Ou com AdSense, você também quer as transacionais e as comerciais. Por quê? Porque paga mais. A publicidade paga mais para palavras-chave comerciais e transacionais. Então, você vai querer ranqueá-las, tá? Em contrapartida, as navegacionais você vai decidir se compensa ou não. Como eu falei, geralmente afiliado faz, tá? Porque afiliado geralmente quer ranquear para um serviço ou para uma marca específica, tá? Bom, aqui a gente tem ideias, então, de como usar o gerador de ideias do palavra-chave, tá? Eu dei um exemplo, mas você que tem site de SEO local, tem uma outra dica para você, porque você pode habilitar o palavra-chave de SEO local, ok? Então, eu vou fazer um outro vídeo somente sobre o pessoal que precisa utilizar o Contendor para ideias de palavras-chave para SEO local, ok?